Então, vamos lá. Módulo 12, frente 3, adição e subtração de arcos. Quando usar as fórmulas de adição e subtração de arcos? Quando justamente eu não tiver ângulos que estão nos eixos do ciclo trigonométrico, quando eles não são arcos notáveis e quando eles não são côngruos aos arcos notáveis, tá? Então, são aqueles que não se encaixam nessas características. Aí eu uso a fórmula da adição e subtração de arcos, tá? Então, eu tenho, ó, seno da soma, seno da diferença, cosseno da soma, cosseno da diferença, tangente da soma e tangente da diferença. Seguindo a fórmula, lembra no primeiro ano? Ó, seno da soma, seno A cossa B, seno B cossa A. O sinal que vem aqui é o sinal que vem de lá. Era a dica que eu dava lá no primeiro ano. Cosseno da soma da diferença, cossa A, cossa B, troque o sinal, olha lá, sem saber. E o tangente da soma ou tangente da diferença? Tem gente que ama, tem gente que beija. Tem gente que ama e beija. Lembrando assim, ó, se aqui é a tangente da soma, é a soma e a diferença. Se é o tangente da diferença, é a diferença e a soma. Tem que lembrar disso aí, tá? Então, vamos ao primeiro exercício. Ele fala o seguinte, ó. A circunferência da figura tem raio raiz quadrada de 2. Deixa eu só arrumar aqui também, ó. Raiz quadrada de 2. E centro O. Então, olha lá. Essa circunferência tem raio. O que é o raio? É o segmento que vai do centro até a extremidade da circunferência. Então, aqui eu tenho raiz quadrada de 2 e aqui eu tenho raiz quadrada de 2. O que ele pede? Ele fala assim, ó. Se seno de 10 mais cosseno de 10 é igual a A, ele quer a área do triângulo OAB. OAB. Então, veja só. Ele é um triângulo, ele não é um triângulo retângulo, não foi dado a sua altura, mas foi dado um ângulo, tá? E 2 lados. Então, eu vou achar a área em função, tá? Então, ó, a área do triângulo OAB. Eu vou achar a área em função dos lados. Como que eu calculo? Vai ser, ó, o lado A vezes o lado B vezes o seno do ângulo dado, tudo isso dividido por 2. Então, é uma fórmula que vocês viram lá no segundo ano, tá? Então, vamos lá. Como que eu acho a área? Quem é o lado A? É raiz quadrada de 2, que é um dos lados. Quem é o lado B? É raiz quadrada de 2. Vezes seno do ângulo dado. Quem foi o ângulo dado? 55 graus. Tudo isso dividido por 2. Tá? Algebricamente, aqui, quando eu resolvo uma expressão numérica, eu vou resolver primeiro a multiplicação. Então, olha lá. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 dá raiz quadrada de 4, que é 2. Então, quer dizer que eu posso simplificar aqui, tá? O resultado da área, então, vai ser seno de 55. Muito bem. 55 graus é um arco ou é um ângulo que não pertence aos eixos, não é um ângulo notável e não é um ângulo côngruo a algum notável. Então, eu preciso trabalhar de forma a dar a saída para o meu exercício. Então, veja bem, ó. O que eu vou pensar? Eu preciso calcular seno de 55 graus, tá? Bom, como é que eu vou obter seno de 55 a partir dos arcos notáveis? O que eu tenho de arcos notáveis, tá? Visto lá no começo da trigonometria. Eu tenho 30, 45 e 60. Então, eu tenho que usar os notáveis de modo a obter, assim, ó, a soma ou a subtração 55. Então, olha, nenhum desses somando ou subtraindo dá 55, tá?
Mas foi dada uma dica aqui no exercício. Ele fala assim, ó, que seno de 10 mais cosseno de 10 é igual a A. Então, quer dizer que onde eu tenho seno de 10 mais cosseno de 10, eu posso substituir por A. Mas, então, eu posso entender o quê, ó? Que seno de 55 é a mesma coisa que 10 mais 45. Eu obtenho 55. Então, o que eu tenho aqui, ó? O seno da soma. Quem que é o seno da soma? Seno A cossa B, seno B cossa A, o sinal que vem aqui é o sinal que vem de lá. Então, como é que vai ficar, ó? Esse aqui é o nosso A e esse aqui é o nosso B. Então, seno, qual é a fórmula? Seno A, cossa B, seno B, cossa A, o sinal que vem aqui é o sinal que vem de lá. Perceberam que eu troquei aqui, ó? Mas a ordem dos fatores não altera o produto, tá? Quando se trata de multiplicação, tá? Bom, então vamos continuar. Seno de A, quem é o A? 10. Vezes cosseno de B, quem é o B? 45. Mais seno de B. Quem é o seno de B? Seno de B é o 45. Vezes cosseno de A, quanto é? 10. Correto? Então, agora a gente vai substituir, tá? O valor do seno de 10 eu não tenho, então eu vou copiar, seno 10. Valor de cosseno de 45, sendo ele um arco notável, é raiz de 2 sobre 2. Mais seno de 45, sendo ele um arco notável, raiz de 2 sobre 2. Vezes cosseno de 10, eu não tenho valor, eu copio. Bom, agora aqui eu tenho uma adição algébrica. E eu percebo que o que eu coloquei em vermelho, ó, ele é comum a esse termo e a esse termo. Então, eu vou pôr em evidência, tá? O fator comum. Então, ó, seno de 10 vezes raiz de 2 sobre 2 dividido por raiz de 2 sobre 2 dá seno de 10. Mais tudo isso dividido por isso dá cosseno de 10. Muito bem. Lá em cima, eu tinha comentado e deixei em rosa lá para vocês, ó. Quanto é que vale o seno de 10 e o cosseno de 10? O A. Então, o que eu vou ter? Raiz de 2 vezes A. Então, eu sei que seno de 55 é o quê? Raiz de 2 sobre 2A, que é o que nos interessa para fazermos a área. Então, qual vai ser a área? Raiz de 2 sobre 2A. Então, eu tenho a alternativa E. Seguindo, o que diz o exercício número 2? Ele fala assim, ó. Na figura abaixo, em que o quadrado PQRS está inscrito na circunferência. Então, eu tenho, ó, o quadrado PQR e S, um quadrado, inscrito numa circunferência. Ele está dentro da circunferência, tá? Os arcos AP e AQ têm medidas iguais a alfa e beta. Então, quais são os arcos AP? Então, olha lá. O arco AP é esse aqui, ó, de A até P, tá? Ele tem a medida do arco dele, alfa. Então, vamos por aqui, ó. Ele forma um ângulo central, né? Então, essa medida aqui, eu sei que é o rosinha, o ângulo central, ele tem o mesmo valor, alfa. O que mais que ele fala? Que o arco AQ tem medidas beta. Quem que é o AQ? De A até Q, é o laranja, ó. Laranja não, o verdinho, tá? Ele forma um outro ângulo, tá? Que o exercício chamou de beta. Então, ó, daqui até aqui, ele chamou de beta. Então, ele pede
Os arcos AP têm medidas iguais a alfa e beta, respectivamente, com alfa maior que 0, beta maior que alfa e P e beta menor que P. Então, o que eu vou pedir? Ele não saiu no exercício aqui, ó. O que ele diz? Eu vou completar aqui, ó. Sabendo que cosseno de alfa é igual a 0,8, pode-se concluir, faltou esse pedacinho aqui, ó, que cosseno de beta é. Então, veja bem, ele deu o valor de cosseno de alfa, ele pede o cosseno de beta, tá? Então, nós temos que dar saída para o meu exercício. Se ele deu cosseno, eu consigo achar o seno através da relação fundamental, tá? Futuramente nós vamos usar no próprio exercício. Então, olha, pela relação fundamental, se ele deu o cosseno de alfa, eu acho o seno de alfa. Como? Seno ao quadrado de alfa é igual a 1 menos cosseno ao quadrado de alfa, correto? Então, agora é só substituir. Seno ao quadrado de alfa é 1 menos. Qual é o valor do cosseno dado? 0,8 ao quadrado. Então, eu sei que seno ao quadrado de alfa é 1 menos 0,8 ao quadrado, 0,64. E 1 menos 0,64, eu sei que é o quê? 0,36. Que eu vou ter que achar a raiz quadrada, porque o inverso da potência é a raiz. Portanto, o seno do alfa passou a ser 0,6, porque eu extraí a raiz quadrada do seno ao quadrado, tá? Tudo certo, mas nada resolvido, né? O que nós queremos? Nós queremos o cosseno de beta, tá? Quem que é o beta? É o verdinho, tá? Esse rosa chama alfa. Aqui, vocês percebem que isso aqui é a diagonal do quadrado? E essa aqui também é a diagonal do quadrado? Portanto, as diagonais se encontram no ponto médio formando um ângulo reto. Então, ó, esse ângulo aqui é um ângulo reto, correto? Portanto, tá? Quem que eu posso chamar de beta? O beta eu posso chamar 90 graus mais o alfa, que é esse aqui mais o rosinha, vai dar o verde, tá? Então, se o cosseno de beta é 90 mais alfa, o que eu vou pôr aqui? Cosseno de 90 mais alfa. O que eu tenho? Cosseno da soma, tá? Qual é a formulazinha lá naquela relação que eu coloquei para vocês? Cossa A, cossa B, troque o sinal sem saber. Lembrando que quem é o A para mim nesse momento é o 90. Quem é o B? É o alfa. Então, como é que vai ficar? Cosseno de 90 vezes cosseno de alfa menos seno de 90 vezes seno de alfa. Correto? Então, agora basta colocar os valores. O alfa já tenho aqui. Então, ó, cosseno de 90, 0. Cosseno de alfa, eu sei que cosseno de alfa é 0,8, que tá dado aqui, ó. Menos seno de 90 é um arco do ciclo trigonométrico, seno de 90 é 1. Vezes seno de alfa, que eu achei aqui, é 0,6. Zerou aqui, menos 1 vezes 0,6, menos 0,6, que é a alternativa C.